Olá, boa noite. Essa é uma gravação, uma revisão, na verdade, né, da nossa aula do dia 6, que como não ficou gravada, então eu vou fazer uma revisão mesmo, para quem não conseguiu assistir ao vivo pelo Google Meet junto com a gente. Então, foi um prazer, assim, fazer essa aula junto com vocês, poder estar ouvindo também as experiências de vocês, foi fantástico, uma pena não ter ficado gravado. Então, eu estou, assim, fazendo essa revisão para quem não pôde estar junto com a gente, nessa aula onde nós conversamos sobre atendimento humanizado e diversidade, né? Então, nós pudemos, no dia 6, conversar bastante sobre o que é esse atendimento humanizado, sobre o que é essa visão humanizada do mercado de trabalho, né? Vimos que não tem relação a você deixar os seus problemas em casa, mudar a sua personalidade, ser um robô, ser uma coisa sem alma que só executa as tarefas. Pelo contrário, é justamente o contrário, né? É termos essa visão clara de que somos humanos e conseguir olhar para nós mesmos enquanto seres humanos que têm personalidade, que têm também problemas, que têm dificuldades, que têm fragilidades, mas que têm também potencialidades. Então, até onde esse potencial humano, ele pode me gerar dificuldades, problemas emocionais, problemas de comunicação, mas ele também é o fator primordial que me torna habilitado a lidar com outro ser humano, de uma forma que nenhuma máquina, nenhum assistente automático vai ser capaz de fazer, de uma forma que nenhum computador, né, não existe, por mais que nós vejamos aí a potência da internet, a potência dos novos meios de comunicação, das novas tecnologias, nós vemos aí a inteligência artificial avançando numa velocidade assustadora. Ainda assim, nada disso chega nem perto da capacidade de avaliação e de tomada de decisão do ser humano. Então, assim, nós somos capazes de pegar todo um contexto, né, e perceber dentro daquele contexto muito mais do que o que está sendo dito. Por quê? Justamente porque, assim como o outro que está ali na nossa frente, nós somos humanos. E é essa percepção humana da situação da qual nós conversamos e vamos conversar novamente agora, né, nessa rápida revisão dessa aula, sobre esse atendimento humanizado, sobre esse desenvolvimento de empatia e de autorrespeito, primeiro pelas próprias características humanas, que são importantíssimas no mercado de trabalho, muito mais do que executar tarefas como se fosse uma espécie de robô, né? Nós já saímos da era das esteiras, já não se trabalha mais assim, se trabalha com potencialidades humanas, e essas potencialidades são, assim, chave, né? Porque você conhecer as suas próprias potencialidades e aprender a enxergar isso no outro é, assim, uma ferramenta-chave para o mercado de trabalho atual. E vamos falar sobre diversidade, né? Principalmente focado na área da deficiência. Então, vamos lá. Vimos aí que temos um número muito alto de pessoas com deficiência, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência, né, cerca de 23,9%. Então, assim, é uma diversidade muito grande, é um número muito alto, cerca de 1 bilhão de pessoas. E aí nós temos que levar em consideração que grande parte desse número, assim, é uma estimativa, mas nós sabemos que em países emergentes, em situação de maior carência, carência social mesmo, né, de menor acesso a serviços básicos de saúde, não, às vezes não se tem nem registro das pessoas com deficiência, dos tipos e variedades de deficiências e de necessidades especiais que essas pessoas apresentam.
Então, nós temos aí essa estimativa, mas temos também uma consciência de que em muitos lugares, em muitas regiões, esse quantitativo não é real, né? É muito menor do que o que de fato acontece, justamente por em lugares de menos acesso a saneamento básico, menos acesso a serviços de saúde básicos, é justamente nesses lugares onde nós vamos ver também mais casos de pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência devido a não ter tido um acompanhamento durante o pré-natal, né? A mãe não ter tido esse acompanhamento na gestação, não ter tido acesso à alimentação básica necessária para uma gestação saudável, a violência ou uso de substâncias ilícitas durante a gestação, ou até mesmo substâncias lícitas, mas que acabam sendo usadas em excesso em algumas situações e acabam causando também problemas gestacionais. Então, nós temos aí esse número muito alto de pessoas com deficiência, principalmente em lugares em que não se tem acesso, né, a esses serviços. Mas o que são essas deficiências que nós estamos falando? Nós conversamos bastante sobre isso no dia 6, né? O que são essas deficiências? Nós temos aí 4 principais grupos que nós vamos ver. Nós temos aí um número bem alto de pessoas com deficiência visual, e dentro da deficiência visual nós vamos ter subgrupos, né? Nós vamos ter a deficiência total, a cegueira, deficiência visual total, pessoas que já nascem com a deficiência visual, pessoas que adquirem por acidentes no trabalho, por situações que são acometidas no início da vida ou ao longo da vida e adquirem a cegueira total ou parcial, e a baixa visão, e vimos tipos de baixa visão, né? Vimos também que existem formas de comunicação adequada para o deficiente visual, que é o Braille, e aí existem uma gama enorme de ferramentas para se usar com o Braille, que é a leitura escrita para pessoa com cegueira, e essas ferramentas nós vamos ver na próxima aula, mais a fundo. Vimos aí que o segundo maior número são as pessoas com deficiência motora, e a deficiência motora é também, assim, um grupo onde dentro desse grupo existe uma variedade muito grande de variáveis, né, dessa deficiência. Então, nós temos pessoas paraplégicas, tetraplégicas, nós temos pessoas com perda de algum dos membros, ou com perda da motricidade de alguns dos membros, e aí nós temos uma gama enorme de tipos diferentes de necessidades especiais que vão acometer essas pessoas não só durante a fase de desenvolvimento motor na infância, mas também vão afetar todos os âmbitos sociais, de mercado de trabalho, de acesso básico mesmo, né, de qualidade de vida, de acessibilidade ao que deveria ser de idade, né, que nós ainda temos, infelizmente, na nossa sociedade. A deficiência intelectual, onde nós temos aí todo um grupo de síndromes que tem por comorbidade a deficiência intelectual, com perdas cognitivas. Entre elas, nós temos, por exemplo, o transtorno do espectro autista, em que há casos que têm por comorbidade a deficiência intelectual e há casos em que isso não ocorre. Mas ainda assim, ainda que não tenha como comorbidade a deficiência intelectual, o autismo ele não deixa de ser uma deficiência. O autismo, para todos os meios e âmbitos legais, ele é uma deficiência, porque ele gera prejuízos a longo prazo, desde da primeira infância ao longo da vida, ainda que se possa proporcionar uma qualidade de vida melhor com as terapias, em alguns casos com algum tipo de medicação complementar, ainda assim essa pessoa não deixa de ter os transtornos sensoriais e todas as características que contemplam o transtorno do espectro autista. E, por último, a deficiência auditiva, né, que nós sabemos aí não é o mudinho, não é o surdo-mudo, é o surdo, a pessoa com deficiência auditiva, que também pode nascer surdo e pode adquirir a surdez aí ao longo da vida, dado
um acidente de trabalho ou na primeira infância. Existem também outros medicamentos, né? Existem pessoas que tiveram a surdez causada por excesso de medicamento durante o período gestacional. Então, na nossa aula do dia 6, nós conversamos sobre intolerância. Né? A gente nunca se considera intolerante, ninguém se acha intolerante. Mas nós vimos que existe uma tolerância visível, que é você confrontar, você dizer que não aceita, você querer aquela pessoa fora daquele ambiente, e tem a intolerância invisível. Às vezes um olhar torto, às vezes a forma de falar, principalmente quando essa pessoa ela com deficiência, ela chega e a gente fica com um acompanhante, com alguma outra pessoa junto, e você chega para atender e você se comunica somente com o acompanhante, como se aquela pessoa com deficiência não estivesse ali, como se ela fosse totalmente incapaz de responder por si. E isso é um tipo de tolerância invisível, né? Nós não estamos agredindo diretamente, nós não estamos confrontando, mas nós estamos, de certa forma, negligenciando a existência daquela pessoa, sendo intolerante com aquela pessoa simplesmente por ter algum tipo de deficiência, né? Não é por ter uma deficiência que essa pessoa não vai poder responder por si, falar por si, ter gostos, vontades, ainda que seja uma pessoa com autismo não verbal. Ela pode ter meios de comunicação visual e conseguir se comunicar de outras formas. E é através dessa compreensão que nós chegamos à inclusão, que é o quê? São pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, pessoas de todos os tipos podendo conviver dentro do mesmo espaço, dentro das mesmas vias de acesso e com acesso aos mesmos direitos. Não aos mesmos direitos no sentido de todos terem as mesmas possibilidades. Não, pelo contrário. O nome disso é capacitismo. É quando a gente acha que tem que oferecer as mesmas capacidades a todos, as mesmas possibilidades, e a pessoa com deficiência tem que se virar e conseguir alcançar os outros. Só que não é bem assim que funciona, né? Então, assim, a inclusão, ela é você dar iguais oportunidades a todos. Ainda que para ter iguais oportunidades, algumas pessoas precisem ter direitos diferentes e ter ferramentas diferentes, né? Como nós vamos ver aí, os direitos da pessoa com deficiência, existem leis específicas para isso. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso na próxima aula, de forma mais aprofundada. E vamos ver que, além das leis, existem as necessidades educacionais especiais. Então, essas pessoas vão ter acesso a esses meios de educação diferenciadas e depois, na vida adulta, a direitos também diferenciados para adquirir igual acesso. Isso é igualdade, né? Por que estou falando disso? Porque a inclusão, ela é uma via de mão dupla. Ela é aqui um processo onde a sociedade se adapta para poder incluir, certo? E seus sistemas sociais gerais, não só a escola, porque a gente ouve falar muito de inclusão só na escola, mas a pessoa com deficiência, ela não é só a criancinha pequena que está ali na fase de alfabetização, nós temos adolescentes, nós temos pessoas adultas, inclusive que trabalham, que têm o próprio dinheiro, e que desenvolvem autonomia ao longo da vida, quando conseguem ter os suportes necessários, né, para esse desenvolvimento, e quando os comprometimentos não são tão severos e possibilitam que essa pessoa se desenvolva dessa forma. Então, nós temos ali o deficiente auditivo, deficiente visual, pessoas com deficiência intelectual, como nós vamos ver nos exemplos mais à frente também, que adquirem autonomia, e essas pessoas simultaneamente se prepararam para assumir esses papéis na sociedade. Mas nós vimos aí que primeiro fala do papel da sociedade. E nós vimos que essa sociedade sou eu, é você, é a nossa turma, é esse grupo que está se preparando aí para assumir funções sociais em empreendimentos, em empresas, em micronegócios, macronegócios, em atendimento ao público. Nós somos essa sociedade. A sociedade é o sistema governamental? Também. O sistema governamental está incluído no que se entende por sociedade. Mas quem vai estar ali na recepção do hotel, na recepção da loja, no atendimento,
não é um prédio, não é o governo, são pessoas. Então, o que nos remete novamente ao tema da nossa aula. São seres humanos, né? Nenhuma instituição é feita só das suas leis, só da sua estrutura legal, só do seu prédio. Toda a organização, seja ela privada, particular, seja ela um macro ou um micronegócio, ela é composta de seres humanos. São esses seres humanos que fazem essas organizações caminharem, se modificarem, se reorganizarem ao longo do tempo. Então, quem vai proporcionar esse ambiente inclusivo? Seres humanos, independente se são seres humanos lá em cima no setor legislativo, se é o dono do empreendimento, se é o gestor, mas a pessoa que está ali na ponta da lança, que é a pessoa que está ali recebendo o cliente, ela também precisa ter essa concepção inclusiva, para que seja algo natural, para que seja algo fluido. Né? Não adianta ser só a lei, senão a gente pega só a lei e aí a lei diz que tem que pegar a criança e tem que matricular. E aí a escola é obrigada a matricular. O parquinho é obrigado a receber. A instituição é obrigada a contratar. Mas se é só uma obrigação, se não se tem um olhar de realmente incluir, de receber e receber bem, não só o cliente, mas o funcionário também, porque essa empresa ela vai ter funcionários com algum tipo de deficiência e eles precisam ser valorizados porque eles têm fragilidades, mas têm também potencialidades que podem e precisam ser vistas, ser notadas. Só assim nós vamos realmente conseguir contribuir para essa sociedade mais inclusiva, entendendo que ela é composta de seres humanos e que não dependemos sempre só do que é legal, só do que é obrigação, só do que é o quadrado, né? A gente tem que pensar fora desse quadrado. Então, assim, se eu estou ali, eu sou o ser humano que vai estar lidando com aquelas pessoas, seja na minha função na empresa, seja no meu próprio empreendimento, na minha prestação de serviço, eu preciso ter consciência de que, além das leis, eu preciso ter esse olhar inclusivo para essas pessoas. Nós falamos aí sobre o exemplo da jovem autista que se tornou tatuadora e falamos do Tim Place, que é um primeiro restaurante americano comandado por um jovem com síndrome de Down, né, uma pessoa com deficiência intelectual. E se vocês forem procurar no Google, né, falamos sobre isso, existem muitos exemplos como esses aí na internet, muitos mesmo. Pessoas que são adultas, que trabalham, que tiveram o suporte social necessário da família, da área educacional, e tiveram a possibilidade de se desenvolver, adquirir autonomia, e são aí exemplos de inclusão. São pessoas, inclusive, que o TIM, por exemplo, ele contrata muitas outras pessoas também com síndrome de Down, e tem hoje já tem várias filiais espalhadas pelo país. E aí nós vemos outros exemplos práticos de situações de empregabilidade, que não são tecnologias da NASA, né, como a gente conversou na aula, são adaptações, às vezes, até muito simples, são quebras de barreiras, e nós vamos ver essas barreiras já já, porque, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais, aí é de 2015, cerca de 403,2 mil pessoas com deficiência trabalham formalmente e são público consumidor. Né? Essas crianças, que um dia foram crianças, também demandam necessidades para além da escola. São adolescentes, casais, jovens. A questão primordial aqui discutida é: essas pessoas não convivem apenas dentro de escolas, né, como a gente já conversou. Por isso, não adianta a gente conversar sobre inclusão só no ambiente escolar. A gente tem que entender e clarear, né, descortinar, como a colega Lorena gosta muito de usar esse termo, eu acabei aprendendo, a gente tem que descortinar os nossos olhos para essa inclusão, além dessas barreiras que nós vamos ver aí agora rapidinho, para a gente já passar para a parte final. E aí nós vamos ter 3 tipos principais de barreiras.
as barreiras estruturais, falta de rampa para uma pessoa cadeirante poder ter acesso básico ao espaço físico, falta de informações visuais para uma pessoa deficiente auditiva se localizar dentro de um espaço, saber para onde ela precisa ir, não precisar ficar sinalizando para pessoas que geralmente também não sabem Libras, e isso é constrangedor. Eu acho que não só para o deficiente auditivo, mas também para a instituição é constrangedor não ter uma pessoa que saiba Libras para poder se comunicar, né? Temos aí as barreiras sociais, pessoas que não vão ter acesso a intervenções ao longo da vida, pessoas que não vão ter acesso ao outro lado, né, ao lado de ter condições de se capacitar e se desenvolver para exercer seu papel social. Mas nós temos principalmente barreiras atitudinais, que são as intolerâncias invisíveis. É quando uma pessoa chega numa cadeira de rodas e, pelo fato dela estar numa cadeira de rodas, você só se direciona ao acompanhante. Você não se direciona a ela, ela vira uma pessoa sem voz, sem vontade, sem demanda. Só que nós vimos assim que o atendimento humanizado, ele também está relacionado a entender que aquela pessoa que está ali, ela não está ali atrás só de um produto físico, de uma compra, de adquirir uma roupa, um sapato, um notebook, de fazer uma encomenda de uma coisa personalizada, não é só o produto físico. Nós decidimos fazer compras, né, e adquirir bens materiais com base em demandas que são prioritariamente subjetivas, são demandas humanas que têm a ver com vínculos afetivos. Então, essa pessoa, ela está ali muito mais para ser bem tratada e respeitada, né? Não só para sair dali com um produto ótimo, isso é insuficiente. Ela precisa ser bem tratada, tratada com respeito e sair dali encantada com o seu trabalho, com o seu espaço, com o seu serviço e se sentindo valorizada. Então, como incluir, como atender? Nós já falamos bastante, né, disso, de como incluir, como atender. Primeiro, entendendo que o outro, ele é um ser humano. E que as deficiências, elas vão ser muitas e são variáveis. Ou seja, para compreender, é preciso compreender. Então, como nós vimos, né, não é uma redundância, é isso mesmo. Para que eu possa compreender, eu preciso compreender um pouco, pelo menos, dos tipos diferentes de deficiência e quais são as demandas que eu vou ver em cada uma delas, né? Então, nós fizemos aí no dia 6, com o grupo que estava junto ao vivo, essa situação problema. Você está ali na sua loja, ali o exemplo é uma loja de vestuário feminino, e chega uma cliente deficiente auditiva, surda, que chegou sozinha e ela quer ser atendida. E quer ser bem atendida, como qualquer outra cliente vai chegar esperando ser bem atendida. Então, como você vai lidar com essa situação? Você vai ser pego de surpresa? Quem assistiu a aula já sabe que não pode ser pego de surpresa, né? Essa pessoa que vai chegar, você já sabe que ela existe. A pessoa com deficiência auditiva. Você não pode esquecer da existência dessas pessoas. Então, nós sabemos que essa pessoa existe. Nós sabemos que a pessoa com deficiência visual existe. Que a pessoa com deficiência motora existe. Vimos o exemplo da jovem, né, da jovem que ficou muito emocionada quando viu na vitrine de uma loja de noiva, uma noiva cadeirante. O manequim era cadeirante. O manequim do vestido de noiva era cadeirante. E essa jovem cadeirante ficou assim, chorou, se emocionou, porque se sentiu extremamente representada ali naquela manequim, né? A imagem não é só o vestido. A pessoa não está só querendo um vestido. A pessoa está indo atrás de um sonho, uma experiência que vai ser única, que vai marcar aquela data para sempre. Então, é todo um contexto subjetivo do que aquele produto, do que aquela prestação de serviço representa para aquela pessoa. E aí aquela pessoa ela sente que ali a existência dela é considerada, né? A loja,
O empreendedor que elaborou aquela vitrine lembra que existem pessoas cadeirantes, então nós precisamos lembrar da existência dessas pessoas e não podemos ser pegos de surpresa. Então, nós vimos que, para a pessoa com deficiência auditiva, os sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos. Então, eu preciso, se eu vou ter um meu próprio empreendimento, se eu vou exercer qualquer tipo de função na qual eu vou lidar com o público, eu preciso lembrar que parte desse público se comunica através de sinais. Então, eu preciso saber pelo menos o básico para me apresentar, para apresentar meu produto, para interagir com essa pessoa. O básico, pelo menos, eu preciso. Eu não posso ser pego de surpresa. Vimos aí um pouquinho do alfabeto de sinais no dia, deu para a gente treinar um pouquinho junto com vocês, foi bem, né, para mim foi bem bacana poder treinar junto com vocês. E aí, quem não pegou a aula, pode estar junto conosco na próxima, para a gente poder estar, assim, relembrando e vendo também alguns sinais novos importantes. Vimos aí os números também, na nossa aula ao vivo, treinamos juntos um pouco. E, né, dando essa visão geral sobre os tipos de deficiência, falamos já um pouquinho sobre a deficiência auditiva, agora quero dar algumas informações importantes sobre a deficiência visual, uma coisa que nós precisamos saber. Temos aí tipos de bengala, e essas bengalas, elas têm uma representação e nos ajudam a saber como interagir com essa pessoa. Nós temos aí na bengala branca a pessoa que é cega, né, a cegueira mesmo. A bengala verde, nós temos a baixa visão, então são pessoas que têm alguma visão, mas parcial. E aí existem tipos, tá, de baixa visão, não vou me aprofundar aqui, na próxima a gente vai ver um pouco mais. E nós temos a bengala vermelha com branca, que é quando a pessoa ela é surdo-cega. Surdo-cega, tá? Então, são pessoas, assim, com um comprometimento mais severo na comunicação. Que nós vimos que a forma de leitura escrita é o braille, né? E existem, assim, aplicativos muito legais de descrição de produtos, onde a pessoa aponta para o objeto e o celular faz a leitura daquele objeto e também das características, mas o vendedor da loja, ele precisa ter tranquilidade também para poder oferecer esse tipo de suporte, que em muitos casos vai ser necessário, o vendedor ele precisa aprender a fazer esse tipo de audiodescrição, né? A gente vai falar também um pouco mais disso na próxima aula. E aí nós chegamos a uma deficiência que ela é considerada deficiência invisível. Por quê? Porque, na maioria dos casos, a pessoa com autismo, ela não tem uma característica física, uma bengala, né, alguma coisa, que você vai olhar e você vai identificar que aquela pessoa tem autismo. Então, às vezes, quando nós vemos, assim, uma pessoa fazendo algum tipo de comportamento, movimento que parece um pouco fora do esperado, um pouco fora dos padrões, aquilo soa um pouco estranho, a gente olha meio assim, não olhe meio assim, porque pode ser que seja uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, pode ser que seja uma pessoa tendo uma crise sensorial, pode ser uma pessoa com transtorno do espectro autista. Ainda que não seja uma pessoa com transtorno do espectro autista, pode ser alguém tendo uma crise de ansiedade ou algum outro tipo de questão e precisa de suporte, não de olhos tortos. Lembram? Nós estamos falando de atendimento humanizado. Lembrar que assim como eu não sou um robô ali na minha função, o outro também não é um robô que está ali só para comprar e pagar. Então, essas pessoas, elas têm demandas e podem, por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista, ter crises sensoriais. Esse é um vídeo que simula a sensação de um menino dentro do shopping. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu dar play aqui para a gente assistir. Nós já assistimos dia 6, né? E aí, para quem não estava, vou colocar aqui para vocês verem.
Então, como nós vimos aí, é uma situação, assim, difícil para a pessoa com transtorno do espectro autista, né? Então, assim, são muitos sons. Eu não sei para vocês como saiu aí, para mim aqui não apareceu o som do vídeo, então não sei se ficou sem som para vocês. Eu vou dar uma olhadinha e vou colocar também o link do vídeo nos comentários para quem não assistiu poder clicar e assistir com som, caso tenha ficado sem. Mas o importante de entender nesse vídeo é que, assim, a criança ela está recebendo uma sobrecarga de estímulos, de sons, cores, luzes, barulhos, e aí chega um momento que ela começa a contar nos dedinhos. Isso é uma estratégia de autorregulação, então ele está tentando se acalmar, contando ali os próprios passos, né? Porque ele já está num estado de chegar no limite, e ele tenta se autorregular. A mãe tenta ajudar, segura na minha mão, né, para oferecer a sensação de segurança, mas mesmo assim ele entra em crise. Às vezes, eu vi uma vez acontecer uma criança em crise, a funcionária tentando ajudar, falando, calma, fica calmo, fica calmo. Então, assim, a gente ficar falando em cima da pessoa, como vocês puderam ver ali, é um excesso de estímulos, tá? Então, assim, é uma sobrecarga de estímulos. O cérebro está percebendo de forma muito intensa tudo que está acontecendo. Então, se essa pessoa entra em crise, eu vou em cima e fico falando alto em cima da pessoa, eu não estou ajudando, pelo contrário, eu estou só jogando mais estímulos para essa pessoa ter que processar mais barulho. Então, eu estou piorando a situação. Dependendo do responsável, o responsável estando junto vai poder dizer o que vai poder ajudar a acalmar essa criança, às vezes sair daquele ambiente, se for um ambiente barulhento, ou algum outro estímulo aversivo que tenha sido gatilho para a crise, né, ser retirado, às vezes um alto-falante que liga de repente na loja, alguma coisa, ou até mesmo alguma textura, alguma sensação interna que aquela criança não está sabendo dizer o que está sentindo. Então, o responsável que estiver junto, ou se for uma pessoa com autismo adulta, ela talvez possa conseguir dizer o que pode ajudá-la, mas isso, você falar alto em cima da pessoa, com certeza não vai ajudar, tá? Isso com certeza não ajuda, ficar falando em cima. E quando a aceitação, nós falamos aí sobre várias deficiências, sobre vários tipos, né? Demos uma visão geral, essa sendo mais geral ainda, né? Essa está sendo uma gravação muito resumida da nossa aula do dia 6, que foi bem mais abrangente, mas infelizmente não ficou gravada. Nós fechamos aí falando sobre vários tipos diferentes de deficiências, e aí nós fechamos com a seguinte reflexão. Eu entendo que eu sou um ser humano, que a pessoa com deficiência também é um ser humano, que tem necessidades mais específicas e comprometimentos, e devido aos comprometimentos vai ter necessidades mais complexas do que as minhas, do que de outra pessoa talvez que não tenha deficiência. E aí eu entendo isso, e eu entendo que eu preciso compreender as diferentes deficiências, que eu não posso ser pego de surpresa, que eu preciso lidar com afetividade de forma humanizada com essas pessoas. Porém, e quando a aceitação do igual é a mais difícil? Quem é o meu igual? Né, o meu par, aquele que é igual a mim, que não é uma pessoa com algum tipo de deficiência. Não que nós sejamos normais, né? De normal mesmo, não tem. Todo mundo tem alguma fragilidade, porém nem sempre é uma pessoa, né, considerada legalmente uma pessoa com deficiência. Então, esse meu colega de equipe que está ali como igual, né, nós vimos que o maior desafio é, como a imagem representa muito bem aí, juntar esses quebra-cabeças. E por que esses quebra-cabeças representam muito bem assim as dificuldades do trabalho de equipe? Porque cada um, como a imagem também está representando de uma forma bem lúdica, cada um tem características muito diferentes, personalidades muito diferentes, temperamentos muito diferentes. E é isso que faz de uma equipe.
E isso pode ser, sim, muito bem aproveitado. Porque todo temperamento, toda personalidade vai ter fragilidades, mas também vai ter potencialidades. Então, assim, aquela pessoa que tem um defeito numa determinada área de personalidade, ela pode desenvolver aquele defeito para não ser algo que prejudique ali a convivência da equipe, mas ela também vai ter uma potencialidade que vai servir como contribuição para aquele grupo, né? Então, primeiro, eu preciso desenvolver autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim, para as minhas potencialidades, para as minhas fragilidades, para os meus comportamentos. E aí, olhando para mim, vendo que eu também tenho defeitos, que eu também tenho características, às vezes, de difícil convivência, que eu também tenho comportamentos que podem ser incômodos para o outro. Entendendo isso, eu vou desenvolver essa autopercepção, ver o que eu posso melhorar e ver também aonde eu posso contribuir, porque eu não tenho só defeitos, certo? Eu também tenho coisas boas de valor, de contribuição para a equipe. Aí eu vou ter essa automotivação minha, primeiro, né? O meu autoconhecimento, a minha automotivação. Então, aonde eu preciso me corrigir, melhorar para contribuir com o meu grupo, é na comunicação, é numa comunicação mais clara, mais eficiente, é evitando fazer comentários desagradáveis, é evitando fazer comentários de uma pessoa com outra pessoa, com terceiros, é sendo um pouco mais eficiente na minha comunicação. E aí eu vou fazer essa autoanálise e vou ver em que pontos são as minhas potencialidades que eu posso contribuir e que eu posso me automotivar. A partir dessa visão humana de mim mesma, né, como um ser imperfeito, não uma máquina, mas que também tem coisas boas para contribuir, eu vou desenvolver empatia e vou conseguir olhar para o outro como outra pessoa também com dificuldades, fragilidades e potencialidades iguais a mim. E aí eu vou desenvolver essas habilidades sociais para tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, para conversar com clareza como eu gostaria que fosse feito comigo, para não tratar assim com má fé como eu gostaria que fosse feito comigo. E aí eu estou dando exemplos, né? A gente conversou bastante sobre isso juntos já. E aí, nesse processo, eu preciso desenvolver essas 5 habilidades principais. De autoconsciência, né? Eu preciso olhar para mim, autorregulação, a capacidade de manejar as minhas emoções. Por mais que eu seja humano, eu também tenho a capacidade humana de me autorregular. Então, assim, eu não posso deixar as minhas emoções tomarem conta sempre, eu preciso pensar antes de agir. Automotivação, né? É sempre lembrar que eu posso melhorar, que eu posso avançar, que eu posso ir além, melhorar em diferentes âmbitos, pessoais, profissionais, de comunicação, de relacionamento. Essa empatia, né, saber se colocar no lugar do outro, assim como nem sempre eu estou bem, o outro também nem sempre está bem. Então, às vezes, uma fala que não é bem compreendida pode ser assim conversada para ser melhor entendida. E as competências sociais de comunicação, inclusive no dia 14, lembrando, né, nós vamos ter lá no Malibu um aulão para todas as turmas que vai tratar bastante dessas competências sociais, dessa comunicação mais efetiva, mais clara, mais objetiva, estratégias de comunicação, estratégias de resolução de conflitos, estratégias de negociação, essas estratégias voltadas principalmente para a comunicação efetiva, né, eficiente, que é positivo não só no trabalho, na equipe de trabalho, mas na vida social como um todo, né, essa comunicação clara, eficiente e afetiva, empática. Nós vamos ver várias estratégias aí dentro dessa aula, nesse aulão presencial lá no Balimbu, dia 14, vai começar às 8, e aí eu aguardo vocês lá. Vamos ter várias surpresas lá no dia 14. Muitas surpresas bacanas. E aí, para a gente fechar sobre inteligência emocional, né, nós fechamos a aula com esse vídeo que eu acho que resume bastante todo esse contexto que a gente conversou, que resume na prática. Então, deixa eu voltar aqui. Os slides estão passando antes de mim.
Bom, nosso slide saiu, deu erro, não sei por que o vídeo, mas não tem problema, vou colocar ele também no link nos comentários para quem não assistiu no dia da aula poder assistir. E vou encerrar aqui, porque foi um resumão, né? Não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa, mas espero que tenha dado assim para vocês pensarem e se prepararem para a aula do dia 7, que daqui a pouco está disponível também aí a gravação para vocês. E vejo vocês sábado, lá no Malibu, no dia 14, às 8 horas. Vai ser assim um aulão mesmo, então não percam, vai ter muitas coisas legais, surpresas, sorteios e assim oportunidades muito legais também. E vai ser uma oportunidade para mim a gente estar junto de novo, frente a frente, né? De forma presencial, vai ser ótimo. Vejo vocês lá, ótima noite. Ah, não esqueçam de colocar o nome nos comentários para eu saber que vocês conseguiram ter acesso à aula, tá? Obrigada.